Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Vocês vê como é que o futebol brasileiro é, né? Depois tem clubes que reclamam e não vê o que acontece com o Fluminense. O adversário do Fluminense, para esse domingo às 16 horas, no Maracanã, com a transmissão da Rede Globo Premier, vai ser o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não jogou essa semana. O jogo era contra o Botafogo. Como o Botafogo jogou a pré-Libertadores e foi eliminado, o Atlético Paranaense ficou só treinando. Quer dizer, o Fluminense foi lá em Belém, lá no Mangueirão, jogar contra o Remo. Uma viagem longa, parece que deu problema na viagem, tiveram que esperar 1 ou 2 horas dentro do avião para ir. Ganhou de 2-0, um jogo no lugar quente, né? Apesar de ter chovido. Voltou, chegou. Ontem à tarde teve um treino regenerativo para os jogadores que participaram do jogo. Hoje deve ter o treino para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Quer dizer, o time do Fluminense está cansado por ter jogado. O Atlético Paranaense está descansado, ter folgado a semana inteira. Aí, depois as pessoas falam, né? Alguns clubes, né, que são beneficiados no Brasil, né, reclamam quando joga 2 jogos mais ou menos seguidos. Imagine esse do Fluminense, que ele jogou quinta, vai jogar domingo e o adversário só descansou e treinou. O que a gente vai falar então? O que o Fluminense fala, né? É impressionante. Eu estava vendo hoje, eu vi no Rodrigo Dias, do Ligado no Flu, o Fluminense tem mantido semanalmente encontros com o pessoal da SAF, né? E tentando melhorar alguns pontos, o valor a receber, porque o valor aporte que vai ser imediato, e o valor restante, o total, né, que vai ser, a maior parte é dinheiro que vai sair do próprio Fluminense, né? A ajuda, na minha opinião, é mais em relação a quitar as dívidas, né? Porque isso aí prejudica bastante o Fluminense. Aí, recebendo esse aporte, o Fluminense está tentando melhorar o valor que a SAF vai injetar no Fluminense, o aporte inicial, e depois o valor total a receber também. Essas reuniões estão acontecendo semanalmente, segundo o Rodrigo Dias, e que ele viu no Globo, né? Ele estava lendo que ele viu no Globo. E eles pretendem botar em votação para aprovar no máximo no início do segundo semestre desse ano, 2026. No caso, em julho. Botar a votação para ser aprovado no máximo em julho. Isso tem que ter bastante cuidado. Inicialmente pode ser interessante por serem torcedores do Fluminense milionários, apaixonados pelo Fluminense e que tem situações no emprego deles que não pode fazer nenhuma besteira, senão o nome deles que vai ser jogado no lixo. Então, por um lado, eu acredito nessa SAF, por causa disso, que ninguém vai querer sujar o nome, ainda mais sendo brasileiro, não vai querer sujar o nome, e sendo torcedor do Fluminense também. Lógico que eles não vão querer ter prejuízo, eles vão querer ter o retorno. Mas o retorno, dependendo de qual lugar que eles são, por exemplo, o banco. Muitos torcedores do Fluminense vão botar conta nesse banco, vão investir nesse banco. E outras empresas, que eu ainda não sei quais são, também vai ter o retorno com o torcedor do Fluminense investindo lá, comprando alguma coisa, dependendo da empresa que seja aí no caso, né? Então, de qualquer forma, tem um retorno. E eu acho que eles não vão querer sujar o nome deles no Brasil, que eles vão ter muito a perder se fizerem isso. Então, acredito que vai ser uma coisa que vai dar certo. Vamos aguardar para ver.
falta pouco, nós estamos no mês 3, mês 7, faltam 4 meses, né? Para ter a votação, para ser aprovado e virar SAF. Eu gosto muito do Fluminense Futebol Clube, não sei como é que vai ficar depois, né? Vamos aguardar para ver. O jogo do Fluminense amanhã, hoje então, no caso, o Zubeldia, não sei nem se ele vai conseguir fazer algum treino hoje. Acredito que ele mantenha o time que jogou na quinta-feira contra o Remo, pode fazer uma substituição ou outra, pode estrear algum jogador, dependendo, alguém que esteja mais cansado pode sair, por exemplo. Pode entrar o Guga, apesar que eu ontem escutei o Lessa falar que o Guga estava muito gripado, muito arriado. Se ele tiver melhorar, estiver bem, pode de repente entrar no lugar do Samuel Xavier. Se não estiver bem e o Samuel Xavier estiver cansado, tem um menino da base, né, que é o Fidelis, que pode entrar no lugar deles. Então, no lado esquerdo, pode jogar o Arana, que o René jogou, pode jogar o Arana. Vamos aguardar. Eu acho que para ser, ele deve manter a base do Beldia, mas pode ter uma mudança ou outra. Eu acho que o time, na minha opinião, se o Guga estiver bem, deve ser Fábio, Samuel Xavier, não, repetindo, Fábio, Guga, James, Freitas ou Midjan, e no caso Arana, minha opinião, a escalação. Martinelli, Hércules, Acosta, ou se ele estiver muito cansado, pode ser o Ganso ou o Alisson. Vai depender do Zubeldia e da condição física do Acosta. Mas acredito que seja o Acosta. Acosta, Savarino, John Kennedy ou Rodrigo Castilho e no caso o Canóbio. O Canóbio estava bem desgastado, né? Mas eu acredito que ele joga. Tem um pulmão de... Acho que ele tem uns 5 pulmões ali, é possível. Corre que nem um condenado. Mas ele apareceu cansado no jogo de lá. Mas olha, então vou repetir, o time deve ser Fábio, Guga ou Fidelis, James, Freitas ou Midjan, Savarino, Martinelli, Hércules, Acosta, Savarino, John Kennedy ou Rodrigo Castilho e Canóbio. A minha escalação é essa. Vamos aguardar o que o Zubeldia vai fazer. Todo mundo criticou, mas ele bancou a escalação. O Freitas jogou muito bem. Quem jogou um pouquinho menos, não é que jogou um pouquinho menos, jogou muito bem também, mas cometeu uma ou duas falhas ali, foi o James, né? Que uma delas quase ocasionou um gol do Remo. Mas o time jogou muito bem. Só deu o Fluminense, tirando aquela cabeçada e aquela defesaça do Fábio, que por sinal, né, é um goleiro muito injustiçado, né? O cara é o melhor goleiro do Brasil. Falar que o que pode prejudicar ele de ser convocado ou ir para a Copa do Mundo é a idade, ele com 45 anos está agarrando muito mais do que todos os goleiros aqui no Brasil. Isso não é só goleiro brasileiro, não, goleiro estrangeiro também. O Fábio está agarrando melhor do que qualquer um. Então, os goleiros que têm sido convocados, ele ainda é melhor do que todos eles. E, na minha opinião, no mínimo, ele teria que ir para ser segundo goleiro. Na minha opinião, seria o goleiro titular, que ele está agarrando melhor do que todos, só porque joga na Europa? Não. O Fábio é muito injustiçado, mas eu tenho certeza, fé em Deus, que o Ancelotti vai cair sim, vai ver que o Fábio merece ir para a seleção. A não ser que o empresário que leve jogador, como eu sempre achei. Então, se for pela fase do jogador, o Fábio tem que ir para a seleção.
no mínimo para ser segundo ou terceiro goleiro, no mínimo, que eu acho que é para ser o titular, mas no mínimo para ser segundo ou terceiro goleiro. Mas vamos aguardar para ver. Então o Fluminense confirmando o jogo do Fluminense amanhã, né, às 16 horas no Maracanã, mando de campo do Fluminense, onde o Fluminense está invicto, né, desde que o Zubeldia assumiu o comando do Fluminense, com o mando de campo o Fluminense está invicto. E olha que o Fluminense vai ter 4 jogos no Maracanã, sendo que acho que depois da Atlético Paranaense, é contra o Vasco, que é no Maracanã, mas é mando de campo do Vasco. Mas tirando isso, os outros, o de amanhã e os outros 2, são mando de campo Fluminense. Então, pelo menos se der a lógica, né, mantiver a invencibilidade do Fluminense, pelo menos umas 3 vitórias do Fluminense aí. 3, 6, 9 pontos pelo menos. E vamos ver se a gente consegue ganhar do Vasco do Renato Gaúcho também, que aí dariam 12 pontos. Ficaríamos com 22 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. Futebol e time para isso o Fluminense tem, a não ser que o time amarele, como amarelou um pouco contra o Vasco e contra o Flamengo. Tirando isso, vamos aguardar. Espero poder ver um pouco melhor a estreia do Castilho. Eu, torcida tricolor. O Castilho chegou agora, só porque ele custou caro, não pode criticar o jogador. Tem que aguardar para ele pegar ritmo, se acostumar com o futebol brasileiro, com o time do Fluminense, que ele vem de outro time, outro país, outro estilo de jogo. Então a gente tem que esperar o jogador se adaptar. Ele, o Midian, qualquer jogador que vier de fora. O jogador que a gente elogiou tanto durante tanto tempo e agora está todo mundo com raiva dele, que é o Arias, ele levou 1 ano para se adaptar, mais de 1 ano. Então não podemos crucificar o Castilho por 20 minutos que ele jogou lá, né, contra o Remo. E não foi nem no Maracanã, foi lá no Mangueirão. Então vamos ter paciência, vamos aguardar que ele vai dar bons frutos para o Fluminense. Vamos aguardar isso aí, tá? E vamos ver o que acontece. Hoje à tarde ou amanhã, umas 2 horas, 2 horas da tarde, a gente já deve saber mais ou menos os jogadores relacionados e o time que vai jogar contra o Atlético Paranaense, se Deus quiser conseguir uma grande vitória sobre o Atlético Paranaense. Agora vamos falar o que eu sempre falo. Todo mundo sabe que eu tenho câncer de próstata, mal de Parkinson, né? E no caso, eu não sei mexer muito na internet. Até um amigo que eu fiz ontem na internet, entrou no canal, se inscreveu no canal CN Flu, me ensinou alguma coisa. Sou bem burrinho para essas coisas. Consegui fazer alguma coisa. Se vocês verem um pouco o meu canal de ontem, que eu fiz de noite, que estava com bom dia ainda, tá com estreia, fiz alguma coisa lá, não sei se ficou bom, mas vocês podem falar como é que ficou. Mas aí agradeço ao Paulo por ter me ajudado. A culpa não é dele, a culpa é minha, que sou bem burro mesmo para fazer isso, com a internet é complicado. Mas aos poucos, se Deus quiser, eu vou tentar melhorar alguma coisa. Então, aí eu pedi a sobrinha da minha esposa, a Monique, né, no caso, para me ajudar a fazer o canal. Ela me ajudou a fazer o canal, só que ela quase não vem aqui mais, né? Aliás, ela não veio mais aqui. Aí eu estou esperando para ela ajudar. E o Paulo ontem me ajudou um pouquinho, ele me ajudou bastante. Eu que estou até agora com dificuldade para fazer isso. Mas aí eu pensei eu fico vendendo, além de ter mal de Parkinson, câncer de próstata, fico vendendo açaí com minha esposa de meio-dia à meia-noite, né? Esses dias tem ficado até fraco a venda, mas por causa do tempo, né? Mas aí tenho feito canal, né? Tem que ser antes de meio-dia ou depois de meia-noite. Fiz o canal para relaxar um pouco, né? Tirar, porque eu fico de meio-dia à meia-noite vendendo açaí. Aí pensei de não ter nem 50 inscritos,
e quando acaba estou com 754 inscritos, 753 inscritos, 753 inscritos. Então aí me empolguei e agora, se vocês colaborarem, me ajudarem, quem assiste o canal e ainda não está inscrito, se inscrever, quem está inscrito, continuar dando like, compartilhando, pedindo os amigos que não estão inscritos para se inscreverem, e quem só assiste o canal, por favor, se inscreva e peça seus amigos para se inscreverem também. Só assim o YouTube vai nos ajudar a expandir muito mais o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Isso aí eu agradeço a todos, fiz bons amigos, como fiz ontem amizade com o meu xará, o Paulo, que está tentando me ajudar aqui. É uma missão árdua para ele, que a dificuldade é tamanha aqui, mas tem me ajudado e eu agradeço a ele desde já. E agradeço a menina, a amiga que também fez um Pix de R$15 anteontem para mim, né, colaborou com o canal, que eu tenho que comprar. Eu tenho esse arcozinho, né, que eu esqueço o nome que é. Aí minha neta veio aqui, deixou cair no chão, quebrou uma parte, aí ele fica caindo assim e não fica muito legal o vídeo. Aí eu tô querendo ver se eu junto um trocadinho para tentar comprar outro, para ficar melhor, ou se eu conseguir comprar um notebook para ficar melhor também. Por isso eu peço a colaboração de todos em relação ao Pix, para poderem me ajudar com o Pix. Tenho 2 Pix, né? Um é um e-mail, o outro é um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson. Os dois são do Banco PicPay, tá? O primeiro, e quem quiser depositar no menor também, pode depositar, que é mais fácil de digitar para fazer o Pix também. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34. Os dois, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. Vocês entram lá e vê Paulo Roberto, e que aí o Pix da gente aqui, né? Nosso Pix aqui. Então aí pode depositar o valor que for, desde que seja de coração e que não faça falta a nenhum de vocês. E outra meu filho foi morar com a esposa dele agora, né? E eu tenho 2 filhos tricolores. Aí eu troquei as camisas lá no Maracanã, na Superbet, com a Superbet. Aí eu peguei 3 camisas minhas, troquei. Aí um filho pegou uma camisa, o outro pegou a outra, eu fiquei só com uma. Aí eu tô com poucas camisas do Fluminense. E as camisas agora, todos vocês sabem que tá bem cara, né? Muito cara mesmo. A da Puma tá bem cara. Então aí, se vocês quiserem, puderem ajudar também, doando alguma camisa de vocês, que seja oficial, eu vou depois, vocês podem mandar uma mensagem pelo canal, pedindo, eu dou os dados todos, o endereço, certo, tudo direitinho, ou então no meu zap. Aí, no caso, a Golcase pode mandar copo, garrafa, se quiser ajudar, que eu mostro aqui, como já mostrei, a capa do meu celular, que comprei na Golcase, tem minha matrícula, meus dados aí cadastrados. Quiser mandar alguma coisa, eu faço a propaganda aqui de graça, só mandar para mim as coisas que eu faço de graça aqui. A Fute Fanatic, se você quiser mandar a camisa do Fluminense também, oficial, pode mandar, que eu mostro aqui e falo que comprei não, que ganhei na Fute Fanatic, que eu já comprei várias camisas. Essa aqui mesmo eu comprei na Fute Fanatic,
Então é só vocês mandarem também que pega os dados ou manda pro meu zap, pedindo os dados que eu mando, ou então mandar mensagem no canal, né? Nas mensagens no canal que eu mando para vocês os dados, tá? Eu vou falar aqui o DDD daqui é 21, né? E o meu celular do zap é 9661 27603. DDD 21. E o celular do meu zap é 9661 27603. É Paulo Roberto. Pode mandar falando que é aqui do canal, que é amigo do canal, ou está inscrito, ou é só ver o canal aqui do Sênior Flu, que quer mandar alguma coisa para mim, que aí eu dou os dados e é só mandar. E quando eu receber, eu falo quem mandou e mostro aqui na hora, tá? Faço a propaganda, vocês me dando as coisas aí. Eu faço a propaganda, tanto da Fute Fanático, quanto da Golcase, quanto de qualquer amigo que seguiu o canal, que estiver inscrito no canal, ou mesmo só que estiver assistindo o canal. E se estiver assistindo só o canal, por favor, se inscreva também, tá? Agradeço a todos desde já. Vamos aguardar para ver se tem alguma notícia do Fluminense. E amanhã, o jogo é mais cedo, né, às 4 horas. Aguardar ver lá para as 2 horas, ver os relacionados e o time que vai jogar contra o Atlético Paranaense, ansiosamente para ver se o Fluminense consegue mais uma vitória e continua invicto com o mando de campo no Maracanã. Um abraço a todos, fique com Deus. Um grande sábado a todos, até a próxima.